Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está chegando. Esperar o pessoal entrar, né? Deixa eu ver aqui se aparece. Tá ficando assim. Tá. Aqui. 5. Já foi. Bom dia, pessoal, para quem está chegando. Bom dia. Domingo, dia 20 de novembro. A gente veio aqui para contar um pouquinho da nossa história do Consórcio Carneiro para vocês. Bom dia, Marcos. A gente está ajeitando aqui as estruturas ainda. Primeira live que a gente faz, nunca fizemos uma live na vida. Eu não sou nem muito de assistir live, mas a gente vai tentar fazer uma e contar a nossa história, um pouco do consórcio, como criou, como a gente teve como a gente começou nesse mercado e como que a gente está hoje, né? São 5 anos aí mais ou menos, e a gente vai ter uma live aí de em torno de uma meia hora mais ou menos. A gente não quer fazer um negócio muito longo, mas a gente vai tentar passar um pouquinho de como foi nossa história do começo até hoje. Tem algumas perguntas que a gente recebeu, nós vamos tentar responder. Quem quiser mandar alguma pergunta pode mandar também, a gente vai tentando responder. Nós vamos dar um minutinho, gente, esperar mais gente entrar para essa live, mas já quero agradecer a Isabela, o Marcos, a Thaisa, o Caio, a Ivani, o Marquinho, a Antonella. Oi, Antonella. Oi, Antonella. Paola tá assistindo? Caru, muito bem-vinda, muito bem-vindos a todos. Então nós só vamos esperar um minutinho para começar a live, tá? A gente está aqui na nossa loja, para quem não conhece, essa aqui é a loja nova que a gente mudou de endereço em agosto desse ano agora. Então a gente pegou uma estrutura maior, que já estava apertada a outra. Essa aqui já tem vaga para estacionamento, mais bem localizado. Então quem não conhece a loja ainda, convido a conhecer em Apucarana, no centro da cidade, tá bom? Aqui dá para ver um pedacinho, depois no final talvez a gente role a câmera aí para mostrar a loja também, tá? Deixa eu dar bom dia para Paola. A Antonella tá avisando aqui que ela acabou de entrar. Ela também tá assistindo, mas ela não tem Instagram. Bom dia, Nilo, nosso gerente de vendas, parceirão aqui do Consórcio Carneiro. Isabel, minha sogra, mãe do Daniel. Sogra dela é minha mãe. Bom dia a todos, muito feliz de ter vocês aqui. Principalmente pelo apoio, todos amigos, família, convidados, né, que estão entrando. Então, só para contar um pouco da ideia que a gente teve, a gente quis fazer essa live para falar um pouco da nossa história. Nós vamos fazer outras lives depois com outros assuntos, falar um pouquinho do consórcio, como funciona, o que é possível se conquistar com o consórcio. É um segmento que tem crescido muito nos últimos anos no Brasil. É um produto que se utiliza para adquirir bens há muitos anos no Brasil, e de 2020 para cá ele tem batido recordes. Então, quem ainda não conhece, o consórcio se modernizou, ele se tornou um produto extremamente interessante ao longo dos anos, e a gente convida a todos para se aprofundarem mais nesse mercado aí, que vale muito a pena, tá? Eu acho que a gente podia começar, né? O que você acha? Pode ser. A gente não quer ficar esperando muito tempo, até para privilegiar quem entrou no horário, né? Já vai começando a conhecer um pouco desde o começo da nossa história aí. Tá, então lembrando que as nossas lives serão de no máximo 30 minutos, né? Para que vocês fiquem com a gente aí até o final, não fique cansativo. E vamos começar. Sim, né? A gente tem um roteiro que a gente preparou e também a gente selecionou algumas perguntas das pessoas que enviaram, e a gente vai estar lendo algumas para poder responder aqui, tá? Bom, então, Daniel, vamos começar nos apresentando, né? Sim. Uma apresentação sobre nós. Eu sou o Daniel, diretor do Consórcio Carneiro, moro em Apucarana. A Lília é minha esposa, depois ela vai falar dela um pouco. Então eu vou contar um pouco da minha história. Eu sempre morei em Apucarana, morei um tempo em Londrina também durante a faculdade. Trabalho ainda em outro segmento também, tem uma outra empresa no segmento de comunicação visual, a Exib, que fica com o escritório em Apucarana. Ela foi criada em 2001, já fazem 21 anos que a gente tem essa empresa, e ao longo do caminho a gente teve a ideia de procurar um outro segmento para atuar também. Então a gente encontrou o consórcio em 2017 para 2018,
isso aconteceu até que de forma sem querer. A gente sempre quis um outro segmento e até que surgiu a necessidade de eu trocar de carro. E aí eu fui pesquisar as opções para trocar o carro e descobri o consórcio. Vou contar um pouco disso depois. Mas, enfim, só para falar um pouco da minha história, mais ou menos isso. E a gente se casou em 2008. Deixa a Lília falar um pouco da história. Então, meu nome é Lilian. Eu nasci aqui em Apucarana, sempre morei. Fiquei fora há alguns anos somente para estudar. Eu tenho formação em moda e história. Trabalhei na área logo que eu me formei e antes de casar. Casada também trabalhei na área, porém, depois que a gente iniciou a nossa família, nós temos 2 meninas, uma de 5 anos e uma de 9 anos, Paola e Antonella. Nós decidimos que por conta da maternidade eu me ausentaria da minha área, né? Então eu fiquei cuidando somente da família, mas sempre ao lado do Daniel, nos negócios, enfim. E quando a gente resolveu montar o consórcio, aí é que eu comecei a participar um pouco mais da vida profissional do Daniel, né? Quando ele tinha a Exib, ele continua com a Exib, que é uma empresa de propaganda, mas quando ele montou o consórcio, houve a necessidade de eu vir, mas eu atuo assim mais na parte administrativa, assim, de decisões, o que vai fazer, não na parte de vendas, né? Então, atualmente, eu tô com ele, mas de uma forma mais na retaguarda. Mais na retaguarda do consórcio. Isso. E só para falar um pouco por que a gente entrou nesse segmento, então lá por 2017, mais ou menos, eu precisei trocar o carro, eu tinha uma certa urgência. Eu acho que é uma situação que muita gente passa. E eu fui pesquisar as opções do mercado. Eu poderia talvez financiar um carro e descobri que existiam as cartas contempladas. E pesquisei algumas opções de cartas de consórcio contempladas para eu comprar. Esse modelo de negócio, a gente dá uma entrada e compra uma carta que já está contemplada, aí não precisa esperar. Então eu encontrei uma carta, analisei os valores, como ficariam, e adorei, porque seria muito melhor do que eu financiar um carro. O carro custaria menos para mim do que no financiamento. E aí até que eu aprovei, fiz o negócio e depois eu vi quanto que o cara que estava vendendo essa carta para mim estava ganhando ainda. Então eu fiquei encantado porque para mim, eu que estava adquirindo, investindo na carta, era um ótimo negócio e para quem estava me vendendo também era um ótimo negócio, um negócio perfeito. Nós dois estávamos muito felizes e eu falei, nossa, mas isso é muito bom, né? Os dois saindo satisfeitos da negociação. E o quanto ele estava ganhando ainda nessa venda para mim, falei, eu preciso conhecer mais sobre esse mercado e talvez seja por aí que eu vou partir para um outro segmento, além da propaganda. Na verdade, a carta contemplada ela é um triângulo, né? São 3 pessoas que ganham. A pessoa que tinha a carta e resolveu vender essa carta, o consultor que fez o negócio e o comprador, que era o Daniel, que precisava adquirir um carro e não queria pagar juro para banco. Então, era um negócio que abriu nossos olhos, assim, brilhou nossos olhos, porque 3 pessoas ganhariam, todo mundo ganha com o consórcio, né? Sim. Então, eu fiquei encantado porque era uma negociação perfeita, sendo que no financiamento, na minha visão, era uma necessidade que eu talvez encararia, só que para mim não era tão bom financeiramente, era bom para o banco. Agora o consórcio não, era bom para mim e bom para o vendedor da carta. Então eu fiquei encantado, fui me aprofundando sobre isso. Falei, eu preciso começar a entrar nisso porque para investir em cartas contempladas e de repente até comercializar esse produto para outras pessoas que tenham interesse também, assim como eu tive. Aí eu comecei a pesquisar algumas administradoras, como é que funciona isso, como é que eu posso trabalhar com comercialização de cotas de consórcio. Só que sempre pensando em focar no consórcio como investimento. Eu queria que as pessoas ganhassem dinheiro com o consórcio igual esse vendedor estava ganhando com a carta dele. Eu não queria partir só pelo consórcio tradicional. Eu queria dar uma visão de investimento para o consórcio, que eu achei muito interessante. Pesquisei algumas administradoras, conheci a HS Consórcios, dentre elas. Isso foi em 2018. Então a gente fez a parceria com a HS, conforme eu ia me aprofundando no mercado, eu ficava ainda mais encantado com a versatilidade que o consórcio proporciona. E
Então decidimos fazer a parceria. A princípio, como eu tinha uma outra atividade, eu fui mais com o pé no chão, fui com calma, até porque era um mercado que eu não conhecia, e fui testando estratégias de venda, foco que eu ia dar dentro do mercado em si de comercialização, que eu queria dar esse foco para investimento, né? Então eu fui testando estratégias e me aperfeiçoando nisso. E a gente começou. A princípio não tinha um ponto físico, era tudo dentro da minha sala onde eu administrava a empresa de propagandas. Dentro de um escritório, no caso, não era um ponto comercial, né? Isso. Era uma sala comercial. E eu mesmo tentava fazer algumas vendas. Tinha a Maria José, que até hoje trabalha com a gente na empresa de propaganda. Eu ensinei para ela sobre o produto também. E ela começou a vender umas cotas também. Só que, como a gente queria dar uma visão nova para o produto, que não é o consórcio tradicional, a gente tinha que testar, que era um mercado inexplorado ainda. Então a gente bateu muita cabeça, fomos aprimorando o produto. A HS favoreceu muito isso, tá? Então o consórcio Carneiro sempre foi parceiro da HS. E com isso a gente foi aprimorando o nosso produto com a visão de investimento. Então a gente ficou uns 2 anos só nessa performance, nessas estratégias, né, testando, até que 2020, em plena pandemia, a gente decidiu abrir uma loja no centro de Apucarana. Falei, acho que agora a gente está na hora de ir para o mercado de vez. Então a gente decidiu abrir uma loja no centro e montar uma equipe comercial também. Desde então era somente o Daniel e essa vendedora, a Maria, né? Isso. Sempre com o foco de vender consórcio como investimento. Eu sei que muita gente fala que consórcio não é investimento, só que eu considero que dependendo do que você faz com ele, tá? Se você simplesmente quer adquirir um bem, um carro, uma casa e paga o consórcio até o final do plano para pagar esse imóvel, talvez não seja um investimento, embora é um ótimo negócio também, não tem outra opção melhor, porque você vai comprar esse bem sem juros, tá? Só que investimento a gente entende que é algo que te faça crescer o seu capital. Você põe o dinheiro e resgata mais. Então, isso é investimento. Então, a gente queria dar essa vertente para o consórcio. A gente tem um consórcio tradicional também, para quem quer comprar carro e casa, só que a gente queria ajudar as pessoas a ganharem dinheiro com isso. Então, em 2018, a gente abriu a loja, começamos a montar uma equipe. Aí trouxemos o Nilo, que é o nosso gerente comercial, muito experiente na área financeira. Ele estava morando em Curitiba e acabou vindo para Apucarana. E com a ajuda dele a gente começou a montar uma equipe, intensificar os treinamentos. Desde o início ele se encantou também com esse produto, porque o consórcio realmente ele proporciona retornos financeiros que não se encontram em outro produto financeiro no mercado. Então o negócio foi tomando forma e foi crescendo. O Augusto também entrou com a gente lá no começo da loja, está com a gente até hoje. Hoje ajuda muito a gente na parte administrativa. O Evaldo veio depois também. Financeiro e na organização dos processos internos ali. Então a nossa empresa foi tomando forma, foi crescendo, o mercado foi conhecendo um pouco mais sobre o consórcio para investimento. A gente foi se encantando a cada dia com esse caminho que a gente estava tomando e foi dando certo. Até que então, agora em 2022, no mês de agosto, a gente mudou para outra sede, outro escritório maior. Que é essa ainda, que a gente está aqui, que né? é essa que a gente está. Vocês estão vendo? Nossa equipe cresceu, algumas pessoas entraram, saíram, outras ficaram, só que hoje ela está num tamanho maior ainda. Então a gente tem hoje até uma pergunta, né? Então na verdade a pergunta é: com quantos vocês iniciaram, né, o consórcio e atualmente quantas pessoas estão na equipe? Então a gente iniciou, eu e a Maria José, né? Então a gente mudou para a loja no centro, a gente foi fazendo uma parceria com a HS Consórcio, que ajudou muito, e nessa loja a gente aumentou a equipe. Hoje a gente tem 20 pessoas na equipe, entre área comercial, administrativo, financeiro. Então hoje a gente está com 20, a gente sabe que a gente vai crescer mais, porque o mercado está pedindo um produto como esse. Então a gente está meio que no começo, a gente considera.
A gente até fala que outros escritórios que têm um trabalho legal também no consórcio, um volume de vendas bem interessante, chegaram antes, eles testaram antes da gente as ferramentas e a gente está no processo de crescimento. O mercado está aceitando, está entendendo e quem conhece fica encantado com o produto. E é isso. A gente está agora numa loja nova, com a equipe bem estruturada e partindo para voar mais alto ainda. Tá, Daniel. Então, aqui tem uma pergunta, né? Com que tipo de produto o consórcio Carneiro trabalha e quais são os principais diferenciais? E eu gostaria de ressaltar porque muita gente me pergunta qual a diferença entre consórcio e financiamento, né? E uma das principais diferenças que eu acho muito importante ressaltar é que o consórcio ele não tem juros. Aí as pessoas ficam abismadas, mas como não tem juros? Então, nós vamos te explicar um pouquinho. Isso, o consórcio não tem juros, ele por si só já é a melhor opção para você adquirir um bem, seja um imóvel, um veículo, e ele se torna um produto de investimento também, dependendo do que você faz com ele, tá? Com a nossa parceria junto ao HS Consórcio, a gente conseguiu formatar um produto direcionado para quem quer ser um investidor do consórcio Carneiro. Então você consegue aplicar um recurso mensalmente e resgatar esse recurso multiplicado na contemplação. Então isso sim é um produto financeiro de investimento. Para as pessoas que falam que consórcio não é investimento, ele é porque você resgata mais do que você pôs. Se o seu capital cresceu, você investiu, né? E o consórcio te proporciona isso de forma segura. Você está protegido por lei. Desde 2008 existe no Brasil uma lei que protege o consorciado e você está aplicando dinheiro numa empresa, na HS, no consórcio Carneiro. É uma empresa fiscalizada pelo Banco Central constantemente. A gente considera que hoje o consórcio é o ambiente mais seguro para você aplicar um dinheiro, porque o governo não consegue mexer nesse dinheiro, por mais que ele adote uma política econômica ali meio arriscada, o seu dinheiro está seguro. Então, ele se tornou um produto extremamente seguro e muito rentável também. Mas falando um pouco dos produtos que a gente trabalha, os nossos diferenciais, nessa parceria com a HS, a gente consegue disponibilizar para o nosso cliente que ele invista só a meia parcela até ele ser contemplado. Isso é um diferencial violento. Ele não descapitaliza enquanto ele não está com o crédito liberado para ele usar. Por que ele vai pagar a parcela cheia se ele ainda não tem um crédito? Vai na metade. E na contemplação, a gente vai dar mais opções para ele. Ele pode parar o investimento dele, ele pode receber tudo que ele investiu multiplicado em dinheiro para ele usar como ele quiser, porque a gente vai comprar a carta dele de volta, tá? E com esse dinheiro ele pode trocar carro, viajar, enfim, pagar as dívidas dele. Então ele simplesmente fez um investimento. E outra possibilidade que a gente dá nesses grupos que a gente comercializa é que ele vai ter contemplações exclusivas para quem paga em dia. Então ele não tem recurso para dar lance, ele quer ser contemplado, mas não tem dinheiro. Não tem problema. A gente tem uma condição de contemplação que é só para quem paga em dia. Então se ele está pagando em dia, ele vai ser contemplado numa possibilidade mais privilegiada do que quem não paga em dia. Então, com o consórcio Carneiro, com a HS, nessa parceria, ele vai ser tratado de forma diferenciada e pode sim ser contemplado com mais rapidez só por ter seus pagamentos efetuados em dia. Tá? Então, os produtos que o consórcio Carneiro disponibiliza, que trabalha, são consórcio imobiliário, consórcio de veículo e essa categoria de ganhar dinheiro, seja para capital de giro, para guardar dinheiro, juntar, enfim, que é o produto Cota Investidor. Isso, nós criamos esse produto Cota Investidor, que é para ter essa vertente de investimento. É o que a gente mais foca hoje, o que a gente mais comercializa e é o que mais as pessoas se encantam quando conhecem. Até porque dentro dele, na verdade, quando você entra para o Cota Investidor, quando você é contemplado, você tem a opção de usar esse crédito para adquirir um bem, né, um imóvel, ou se naquele momento você não estiver precisando dar esse salto, enfim, comprar um imóvel, você pode vender essa carta e ganhar dinheiro e usar da melhor forma possível. Sim, ele não precisa ficar com o bem, com o crédito para adquirir o bem, ele não precisa ficar com o plano até o final. Tem gente que encerra o plano em menos de um ano.
Lembrando que quando ele é contemplado, se ele optar por vender, né, no cota investidor, ele para de pagar essa cota, Sim. ele para. Ele faz o investimento só até a contemplação e outra, é só a meia parcela. É muito, muito barato, muito acessível e ele investe meia parcela e recebe um retorno extraordinário sobre o que ele investiu em dinheiro na conta bancária dele em 24 horas. E ele usa esse dinheiro como quiser. É isso que tem feito o consórcio crescer tanto no país. E é uma maneira muito bacana, gente, de guardar dinheiro, porque hoje a gente vê as pessoas reclamando que, assim, se a gente tem um boleto, uma conta para pagar, a gente paga certinho, ok. Mas a gente não consegue guardar. E quando a gente chega no final do mês, a gente percebe que cadê aquele dinheiro que eu achava que eu tinha possibilidade de guardar para multiplicar, para fazer alguma coisa. Então, pessoal, é um produto ideal para você pensar no futuro. Vai deixando lá, vai poupando. A hora que você for contemplado, você decide. Você tem essa possibilidade de decidir. Vou comprar um imóvel para investimento, pensar no meu futuro, na minha aposentadoria? Ou no momento eu estou precisando desse dinheiro? Estou precisando trocar meu carro, estou precisando de capital de dinheiro para minha empresa, eu estou precisando de dinheiro para pagar minhas contas. O importante é entrar. E a questão do valor, vai decidir em qual cota entrar, né? Nós temos valores a partir de quanto, Daniel? 274 para imóvel, tá? 197 para veículo, é muito barato. Parcelas, né? Eu acho bom a gente ir seguindo porque nosso tempo aí está se estendendo. Tá, e aí então vamos para a próxima pergunta. A Aline, a esposa do Leocir, um beijo, Aline, se você estiver aqui na nossa live. O Leocir, ele foi o nosso coordenador, né, Daniel? Sim. Uma pessoa muito querida que hoje está na cidade de... Ele está no interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, por ali. Exatamente, um abraço. Ela mandou o seguinte: quem te inspira dentro do consórcio, Daniel? Então, na verdade, assim, a inspiração vem de várias fontes. A gente considera que cada parceiro de negócio de outras cidades adotam estratégias diferentes. A gente recentemente, agora no mês passado, tivemos um encontro na Costa do Sauípe, na Bahia, onde foram reunidos os maiores escritórios de consórcio. E a gente esteve lá e a gente pôde trocar muito conteúdo, muita informação, e o que a gente vê é que não existe uma fórmula padrão. Então a gente acaba às vezes pegando um pouco de cada um, o que cada um tem feito, estratégias de trabalho, forma de apresentar o produto, enfim. Então as inspirações são muitas. Quem a gente mais troca ideias é o pessoal aqui da Rota Londrina, que hoje é a rota que mais comercializa consórcios da HS no Brasil. A HS, para quem não sabe, é a maior administradora independente do Brasil. Então a nossa rota é a que mais comercializa consórcios no Brasil. Então eu troco muitas ideias ali com o pessoal da nossa rota mesmo, o Ribeirete, o Rafa, o Gabriel, o Gilmar. O nosso atual coordenador, o Andrews, né? O Andrews ajuda muito a gente. Já tivemos anteriormente a assessoria do próprio Leocir, do Everton. Lembrando que a Rota Londrina está se destacando aí no Brasil. Mostra pra gente o nosso troféu. Isso. E fala a nossa colocação atual. Esse aqui é o troféu nacional que o Consórcio Carneiro recebeu dentre os parceiros da HS no Brasil. Tá? Bonito, hein, gente? Vale a pena mostrar aqui pra vocês. É um resultado de muito trabalho, muita dedicação. Então, só para vocês terem uma ideia, no mês de julho, próximo a 550 parceiros da HS no Brasil, o Consórcio Carneiro ficou em 4º lugar no mês de julho. E no mês passado ficamos em 8º lugar. Uma satisfação e uma alegria muito grande. Sim. Essa posição pra gente. Então o que a gente vê que há 2 anos atrás a gente não tinha nada disso, não tinha uma estrutura física, a gente não tinha uma equipe de trabalho, era só eu e a Maria praticamente, testando um produto. E a hora que a gente resolveu aplicar no mercado, dar o foco da nossa vida para isso, as coisas começaram a acontecer. Então é cada coisa no seu tempo e a gente sabe que a gente está só no começo ainda, vai muito longe, tá? Bom, Daniel, outra pergunta inevitável, né, não se falar um pouquinho do cenário atual, a política do país, né? Muita gente insegura, muita gente satisfeita com os resultados das urnas, muita gente insatisfeita, preocupada com o que vai acontecer com o seu próprio negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o consórcio dentro desse cenário atual, dentro da política do Brasil. Isso. O que a gente fala para as pessoas, o que a gente tem sentido é o quê? Que a gente não pode ficar parado.
A gente nunca dependeu de governo para conquistar algo na vida e a gente não deve esperar que isso aconteça. Então, nas eleições atuais, o partido que acabou saindo vencedor já governou o país por pelo menos 14 anos da outra vez, e eu tenho certeza que ninguém ficou 14 anos parado esperando ele sair do governo para começar a fazer algo. Então não tem por que você esperar mais 4 anos ou mais 14 anos, porque a gente nunca sabe, para começar a fazer algo. E outra, comece a fazer algo o quanto antes, porque você vai colher os frutos disso o quanto antes. E aí menos ainda você vai sentir o reflexo do governo. Então cuide dos seus investimentos, cuide da sua família, plante algo para vocês, e vocês vão colher isso e vão ficar cada vez menos dependente de políticas de governo. Tá? Exatamente. E aí, nós vamos ter alguma condição especial para quem está aqui assistindo a live? Para quem é cliente do Consórcio Carneiro? Sim, a gente vai deixar uma proposta para quem tiver interesse em conhecer o nosso produto e quiser entrar nesse mundo do consórcio. E nessa semana agora, quem quiser entrar em contato com o Consórcio Carneiro vai ser beneficiado. Não vou falar o que é, mas a gente vai ter que procurar a gente. A gente vai ter uma condição especial. A gente tinha listado aqui para a gente citar alguns exemplos de casos de clientes que já investiram no Cota Investidor, por exemplo. Eu vou citar alguns casos só para vocês terem noção dos resultados que esse produto oferece. A gente tem casos de pessoas que adquiriram, por exemplo, um imóvel em Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica, frente mar, o imóvel avaliado R$1,5 milhão, tá? Foi adquirido por 350 mil com consórcio. E com certeza esse imóvel vai se valorizar muito. Mas por que esse cliente pagou 350 mil, Daniel? As pessoas querem entender o porquê. Se ele vale R$1,5 milhão, a pessoa pagou 350 Porque mil? Com o Cota Investidor e o Consórcio Carneiro, o HS Consórcio, a gente formatou um plano, uma estratégia para quem quer adquirir imóveis pagando só uma parte dele. Você investe muito pouco, meia parcela, por exemplo, e esse imóvel, depois de contemplado, ele próprio se paga. É o cliente, então, quem vai alugar esse imóvel é que vai pagar as futuras parcelas. Então você vai adquirir imóvel e vai pagar só um pedaço do valor dele, e só até você ser contemplado, e você investe só meia parcela. Depois você não paga mais. Então você vai formar patrimônio que vai ficar para o seu futuro, para a sua família, gerando renda. Temos outro exemplo de caso, um outro imóvel de 180 mil adquirido por R$25 mil, que não se paga, o cliente parou de pagar ele. Então ele vai gerar renda, vai formar patrimônio para essa família também. Temos exemplos de casos de veículo de R$170 mil, foi adquirido por R$35 mil, tá? Outros exemplos, veículos de R$110 mil, foi adquirido por R$10 mil. Então, gente, se isso não é investimento, eu não sei o que é investimento. O que é bom, né? Você investir tão pouco e conquistar coisas tão grandes. O que a gente orienta aos nossos clientes? Faça um consórcio, você só precisa eliminar um item na sua mente, a ansiedade. Você não pode ter pressa, mas saiba que, sendo no início, no meio ou no fim do plano, você vai conquistar algo que você dificilmente conquistaria sem o consórcio. Você só precisa tirar a pressa da sua cabeça. Se não sair agora, não tem problema. A hora que ele sair, você fez o melhor negócio da sua vida. Se você quer trocar um carro, está com pressa, troque de outra forma e faça um consórcio para que a sua próxima troca seja a melhor que você já fez na sua vida. Então faça consórcio, use o Cota Investidor. Se você não conhece, venha conhecer, que você vai se encantar com as possibilidades que esse produto oferece. Tá? Para você poder colher, é necessário plantar. E o plantio ele não é de um dia para o outro. Então é isso que é importante. Entre o quanto antes e deixa lá, elimina a pressa da sua vida. Saiba que esse bem, esse dinheiro, esse investimento, ele vai voltar. O que eu penso, o que eu falo para os clientes? Eu invisto em consórcio, tá? Eu também. A Lilian também. E tem gente que não investe. Tem conhecidos nossos, que a gente já apresentou o plano, optaram em, por enquanto, não fazer, talvez mais para frente. O que vai acontecer? Eu vou conquistar bens, vou conquistar patrimônio, imóvel, veículo, enquanto a outra pessoa talvez vai ter que juntar mês a mês até dar o valor total para conquistar o mesmo bem. E o meu vai ser, com certeza, antecipado pelo consórcio,
e eu não vou pagar por ele 100%, eu vou pagar menos, porque eu vou usar a estratégia do cota investidor, onde você para de pagar na contemplação. Então, a minha trajetória futura de vida daqui para frente vai ser diferente da outra pessoa que não fez. A minha tende a fluir com mais facilidade, enquanto a do outro vai ter que fluir no pingadinho, no mês a mês, ele vai ter que conquistar sozinho. Então, o consórcio é um artifício que você pode usar para você crescer e conquistar mais conforto, mais qualidade de vida para você e para sua família, de forma inteligente, tá? Não basta sonhar, gente. É necessário executar, né, os planos. Então tá, gente, nós estamos chegando aqui no final da nossa live. Essa foi para apresentar um pouquinho quem somos nós, quem é o Consórcio Carneiro dentro da cidade de Apucarana, no Brasil. E a gente quer fazer todo domingo uma live dessa. Cada domingo vai ter um tema específico. Essa foi sobre a gente e... A gente tem vários assuntos que a gente quer tratar. Nós vamos falar de estudo de casos de clientes, o que aconteceu, estratégias de investimento através do consórcio, como você pode conquistar uma aposentadoria com o consórcio e trazer mais conforto e segurança para você e para a sua família, como trocar de carro de forma mais inteligente. A gente fez essa nesse domingo, a gente talvez teste outras em outros horários, tá? Mas a gente vai estar sempre anunciando quando vai ser as lives. Quando vai ser agendado as lives. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Alcançamos um número que ficamos muito felizes, né, por ser uma primeira live. Obrigada pelo prestígio de todo mundo, o apoio que esteve aqui nessa live. Contamos com vocês nas próximas. Espero que tenham gostado. Conheçam, visitem o Consórcio Carneiro no centro de Apucarana, próximo aqui ao Shopping, ao Redondo, na rua Ponta Grossa, esquina com Miguel Simeão, em frente ao edifício Imperador. Se você ainda não sabe onde fica, procure e venha visitar a gente sem compromisso. Conheça nossos planos, conheça o Cota Investidor. Tenho certeza que você vai se encantar. E obrigado aí por ter assistido essa primeira live nossa. Um abraço, pessoal. Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. X lá em cima. Aqui, ó. Peraí. Vou encerrar.